Muito bem, mais um episódio do Full Gas podcast que você já sabe sobre MotoGP, e o assunto deste episódio é o Grande Prêmio da Catalunha. Antes da gente falar da corrida, das boas-vindas mais uma vez ao meu parceiro de podcast que está virtualmente ao meu lado, Gabriel Lima, tudo bem? Tudo bem, Gabo, uma corrida interessante aí, muitos assuntos polêmicos aí pra gente discutir hoje. Antes de a gente entrar nisso, vamos passar, né, a classificação da corrida, que teve o Miguel Oliveira vencendo, primeira vitória da KTM neste ano, né, primeira do Oliveira também neste ano, Johan Zarco o segundo, Jack Miller completando o pódio, Juan Mir o quarto colocado, Maverick Vinales o quinto, e o Fábio Quartararo em sexto. Ele cruzou a linha de chegada em terceiro, foi punido, e a gente vai contar em detalhes isso. Enfim, o Pecco Bagnaia foi o sétimo, o Brad Binder o oitavo, o Franco Morbidelli o nono, o Enea Bastianini completou o top 10. Alex Marques, 11º, Luca Marini, 12º, Nakagami, o 13º, Jorge Martin, que voltou, 14º, e o Lourenço Savadori, o 15º, marcando mais um ponto. Olha aí, Gabriel. No campeonato, o Fábio Quartararo... Só esqueceu de falar que só 15 terminaram, né? Eu ia deixar isso para depois. Mas no campeonato, o Quartararo segue na frente com 115 pontos, mas o Zarco tá perto agora, 101, segundo colocado. Miller subiu para a terceira posição com 90 pontos, o Bagnaia é o quarto com 88, e o Mir é o quinto com 78 pontos. Corrida interessante, né, Gabriel? Vamos começar falando da prova em si, né, da disputa pela vitória, enfim. A corrida muito interessante. Miguel Oliveira era o piloto que estava mais próximo ali do Fábio Quartararo durante os treinos em termos de ritmo de corrida, e ele realmente, quando chegou na hora da prova, ele mostrou realmente que estava a que veio, né? Fez uma largadaça, já pulou ali para segundo, ali na segunda curva, conseguiu passar o Jack Miller ainda na primeira volta. E o Miller foi muito bom para a corrida do Oliveira, isso porque o Miller ele claramente não tinha o ritmo hoje para disputar aí, né, para disputar a vitória, né? O Miller ele estava ali comboiando, mas não estava conseguindo ser muito venenoso ali nessa disputa. E sorte também do Oliveira que o Quartararo tentou tudo ou nada ali para passar o Miller na curva 7 ainda na primeira volta, acabou caindo para quinto, teve que se recuperar. E quando ele chegou no segundo lugar, o Oliveira já estava mais de um segundo na frente dele. O Quartararo, óbvio, é o piloto no momento que tem o melhor ritmo. Ele é o piloto a ser batido, é o piloto que os pilotos têm que correr atrás esse ano para ser campeão. Mas acontece que a Yamaha ainda tem um pequeno déficit no final da corrida. E esse déficit, o Quartararo acabou potencializando ele por não ter iniciado bem, por não ter feito uma primeira volta muito boa, né? A gente sabe que a Yamaha é uma moto que é para ultrapassar, ela não consegue ultrapassar em reta, ela tem que ultrapassar em trecho sinuoso, né? Principalmente agora que a KTM, já desde a corrida passada, uma coisa que a gente acabou não comentando na corrida passada, que o Brad Binder fez a velocidade mais alta de Mugello, né, em 362,4, e a KTM ela tem não só o novo chassi, mas também tem um novo combustível, né, combustível que aumentou a velocidade de reta deles, e agora a KTM perde por pouco. A Ducati ainda, segundo os pilotos dizem, né, segundo se diz, ainda é uma moto mais rápida. O Binder muito provavelmente fez esse recorde de velocidade no vácuo de alguém, ainda é uma moto mais veloz, mas a KTM chegou, né? E a KTM, se de repente tivesse começado o ano melhor, aí poderia aí disputar o título, né? O Oliveira agora está muito atrás no campeonato, ele tem 54 pontos, o Quartararo tem 115, né? A não ser que o Quartararo tenha um brain fade, como ele teve ano passado, né, que ele comece a perder muito. Eu acho difícil do Oliveira conseguir chegar, mas foi uma corrida interessante e, enfim, muitos assuntos ainda para discutir, mas no caso do Miguel Oliveira, irretocável, corrida perfeita, gestão perfeita, final de semana, desde o início ele parecia ser meio um azarão, aquele Dark Horse ali que
que poderia surpreender bastante, e no fim das contas ele surpreendeu, ganhou a corrida. O Zarco encheu um pouco o saco no final, mas o Oliveira, segundo ele mesmo disse, estava mais... Segurando. Estava administrando ele naquele final. Mas é bom ver, né? Apesar de, sei lá, o Oliveira tá longe, só uma catástrofe aí faria ele se aproximar dos líderes, a catástrofe para os outros, no caso. Mas é bom ver a KTM andando bem, porque é mais uma moto ali para fazer as corridas serem mais movimentadas, né? Porque o que a gente viu nas corridas anteriores foi o Quartararo tendo muita facilidade, né? Uma vida muito tranquila. E aí as corridas acabaram se tornando monótonas. E com a KTM ali é mais um personagem ali para brigar. Porque a Suzuki... A Suzuki ficou um pouco para trás, né? A Ducati depende muito da velocidade reta e a gente tem visto que em trechos sinuosos não tá a mesma coisa que sempre foi, né? Tem dificuldade. E a KTM, além de ter conseguido melhorar a velocidade reta, não faz curva como a Yamaha, mas consegue compensar um pouquinho, né? Eu diria que a KTM agora, a gente estava falando muito da Ducati, mas a KTM agora dá a impressão, aparente ser uma moto mais completa. Né? Acho que pelo que a gente viu em Mugello, que a gente viu em Mugello e agora em Barcelona, que são duas pistas que historicamente favorecem a Ducati, a KTM andou melhor, né? Que é meio bizarro, né? Mas não teve para eles. Né? Agora, pode falar, desculpa, eu acabei de... Não, é só adicionar que a Suzuki realmente ficou para trás, né? Com aquilo que até o Mir reclamou disso esse fim de semana, né? A Suzuki agora ela perde bastante em aceleração por conta do Ride Height Device, né? Eles não têm o sistema que abaixa a suspensão traseira e faz a moto acelerar mais forte fora das curvas. A Ducati tem, a Yamaha tem, e agora complicou um pouquinho. Complicou. O Mir falou que eu tô andando 2 décimos mais rápido que ano passado, mas eu tô 2 posições atrás, assim, a gente não melhorou a gente não evoluiu o suficiente. E no caso do Mir, a gente não tá avançando um pouco no grid aqui, mas ele acabou escolhendo o pneu médio, o pneu médio traseiro. Né? O pneu correto hoje para a corrida era o duro traseiro. Né? Todo mundo escolheu o médio, o Mir, o Bagnaia tiveram problemas, né, nas últimas 6, 7 voltas. Tanto que se você for ver a corrida, é exatamente nesse momento que o Mir ele parece que ele começa a ficar para trás da briga do pódio. Né? Eu esperava que o Mir, ele, no final, ele fosse mandar aquele zap assim na mesa, assim, e sabe, eu achava que ele tinha uma manilha na manga, mas ele não tinha. No final. Ele reconheceu a escolha errada, né? Ele acha até que poderia ter brigado por mais do que o pódio, né? De repente pela vitória, enfim. Mas acho que a gente pode pular agora. Pular não, passar, né? Pro tema mais polêmico, diria, da prova, que foi o que aconteceu com o Quartararo, né? O Quartararo ele foi punido 2 vezes. Primeiro foi quando estava ali na disputa com o Miller, né? Com o Miller ou com o Zarco? Agora o Zarco. O Zarco passou ele acabou perdendo ali um pouquinho à frente e saiu. Deu uma balançada e saiu na curva 2, ali mais ou menos por onde o pessoal faz o long lap penalty. Exato. E ele não perdeu tempo suficiente, por isso ele foi punido. E aí ele perdeu o pódio pro Jack Miller, né? Só que nas voltas finais da corrida aconteceu um negócio meio esquisito com o Quartararo, né? Ele tinha o Quartararo tinha que perder 1 segundo ali. E ele perdeu 0,7 de acordo com a direção de prova. E, bom, é o que eles disseram, né? Dá uma certa indignação, eu entendo a indignação dele, mas assim, se essa é a regra estabelecida... preto no branco, é isso aí. Não tem o que fazer, é que nem a gente falou dos limites de pista, né? Você pode não concordar, mas... Né, você não estou dizendo que você, Gabriel, as pessoas podem não concordar, mas se está estabelecido isso, tem que seguir, não tem o que fazer. E no final da corrida aconteceu um negócio estranho com o macacão do Quartararo, porque o que a gente viu primeiro foi ele jogando alguma coisa
da moto. Na hora, na transmissão, eu não entendi direito o que tá acontecendo. Eu só vi um negócio voando. E aí depois eles recuperaram a imagem e a gente viu que era um protetor, né? Que eles colocam aqui na região do peito, que ele não é fixado em lugar nenhum. Eles puxam o macacão e encaixam e fecham. E aí depois a gente foi ver que o macacão dele estava aberto. E o regulamento diz que o macacão, aliás, como qualquer parte do equipamento de proteção, tem que estar devidamente fechado ou, né, ali, vestido em toda a sessão, em todas as sessões, né? E não foi isso que aconteceu e deram mais uma punição pro Quartararo, mas, Gabriel, foi meio esquisito isso aí, né? Deram uma punição de 3 segundos para ele, mas foi uma punição que não existia, né? Só diz no regulamento que o piloto ele tem que estar usando, só que não especifica qual que é o pênalti para você não usar, né? Da maneira adequada. É uma situação um tanto quanto inédita, né? Eu não me lembro de cara no meio da corrida com o macacão aberto, né? E deram 3 segundos, né? O Quartararo depois reclamou no Instagram dele, né? Falou que conheceu. É bom saber quem são os meus concorrentes, né? No caso, foram Suzuki e Ducati, que foram até a torre de controle reclamar. E assim, uma reclamação que procede, né? Porque Concordo, a gente vem de uma corrida que infelizmente ocorreu uma tragédia, né? Em Mugello. E eu não sei, eu acho que se não são essas equipes para reclamar, ia passar batido isso. É o que não pode passar batido. O Quartararo, ele não tomou. Eu não digo a bandeira preta é a desclassificação, né? Uma coisa, ele não fez algo antidesportivo, vai. Ele jogou o protetor no chão, mas ali ele não tinha muita escolha, vai. Mas assim, ele, no mínimo, precisaria tomar aquela bandeira preta com o disco laranja. Né? Ou seja, se você tem algum problema, você tem que ir para o box para resolver. Né? É o que acontece no esporte motor. Ele não tomou essa bandeira. Né? E claramente ele não estava em condições de participar de uma corrida com peito à mostra, né? Uma corrida de moto velocidade a mais de 350 por hora. Né? Não fez sentido isso. O Casey Stoner, né, chegou a escrever no Twitter que para ele era bandeira preta, né? Exatamente, mas assim era um risco muito grande para ele, né? Assim, não aconteceu nada. Ele veio com essa justificativa, não aconteceu nada. Então, se não acontecer nada, você pode não seguir as regras, é isso? Foi isso que deu a entender. Tudo bem se bater no cara, mas tudo bem se ele não se machucar, tá tudo bem, né? Tipo, não é assim que funciona, né? As regras do jogo, não é assim que funciona o regulamento, ou que tem que funcionar o regulamento, porque ele meio que não funcionou, né? Isso não. A direção de prova ela não aplicou isso da maneira correta. Mas foi o que aconteceu, né? E o Quartararo agora sai, né? Com quantos pontos? São 14 pontos, né? De desvantagem. E ainda mais esse pepino agora, porque a gente até agora não sabe o que aconteceu, né? E não sabe por que esse zíper baixou. O fato é que quando o piloto está naquela posição andando na moto, ele não consegue subir o zíper, né? Como uma calça jeans, né? Se você tá com o buraco do zíper maior ali, se você não esticar, né, o zíper, você não consegue botar de volta o macacão, e ele não conseguiu, obviamente, ali no meio da prova. Ele teria que tirar as duas mãos e, né, segurar, e ele não conseguiu fazer. Mas ele não entrou em muitos detalhes de como isso aconteceu, se ele tinha travado o zíper, se... Bom. Assim, é estranho, porque eu já vesti macacão de moto velocidade, e esses zíperes, eles são muito, muito grossos, assim, são muito reforçados. É estranho ele abrir completamente até aqui. Pode ter sido uma falha de controle de qualidade, enfim, mas é muito estranho. Ou ele não travou o zíper, né? Então. O que é muito estranho, né, também, porque assim, alguém vai ter que falar em algum momento sobre isso, né? Porque temos agora 2 semanas até a próxima corrida, né, na Alemanha. Então é um problema que, assim, eu considero gravíssimo, né? Eu também. Vindo da corrida que a gente veio, enfim, de tudo que aconteceu. Porque ele não caiu, mas e se ele tivesse caído com o peito aberto? Não há airbag que vai resolver ali. Não sei nem se o airbag ia funcionar, enfim. Não, exatamente. Se o Miller arrisca uma ultrapassagem dele no final, eles dois se tocam, o Quartararo sai da pista. Porra.
E aí? Como é que fica? Né? Foi até assim, ele talvez ali na adrenalina não ia pensar isso, mas assim, a direção de prova ela foi omissa e foi irresponsável, porque se ele cair e se machuca feio, a A direção de imagem do prova evento tinha, também, né? a direção de prova tinha ali nas mãos a chance de falar, ó, recolhe, dá a bandeira preta com o círculo laranja, ó, a gente precisa ver o que está acontecendo aí, você precisa fechar esse macacão, porque é um equipamento de segurança. Exato. Eu concordo. Né? Eu acho que a direção de prova da MotoGP ela é muito mal mole com várias coisas. A gente viu na Moto 3, né? Agora, né? A gente vai falar ainda, mas na última volta ali, nas duas últimas voltas, na penúltima volta, no caso, né? O Jeremy Alcoba, né? Fez uma baita confusão ali na chegada ali da. Ele tinha feito isso antes na corrida, né? Ele tinha deixado o pessoal passar. E na penúltima volta fez um baita congestionamento ali na entrada da reta dos boxes, né? Os pilotos chegaram ali na primeira curva, todos ali, os 15 primeiros num bloco só, e ao que parece rolou uma reunião depois da direção de prova com, a gente não sabe o que foi dito nessa reunião, mas houve uma confirmação de que isso realmente iria ocorrer, né? Sobre a conduta dos pilotos ali naquele final. Mas a direção de prova da MotoGP ela é bem mal mole, assim, né? Infelizmente, o que de um lado na Fórmula 1 a direção de prova super rígida, na MotoGP às vezes deixa coisa demais. E pode ser perigoso, né? A gente não viu algo grave acontecer nesse caso, mas pode acontecer. Isso eu acho que a direção de prova não pode permitir que isso aconteça, né? Isso tem que ser um pouco mais rígidos. Mas eu queria falar um pouco também do Marques, né? Porque você trouxe uma informação muito interessante, né? Eu queria que você já falasse sobre isso, porque aconteceu algo inédito com ele hoje, né? Hoje, né? Pois é, o Marc Marques, ele caiu, não pontuou por 3 vezes seguidas devido a quedas, isso é inédito na carreira dele, ele nunca tinha ficado 3 corridas de fora, 3 corridas sem pontuar, um recorde bastante negativo para o Marc Marques, fez aí 7 voltas hoje, e o Marques ele foi muito otimista na entrevista dele, Gabo, dizendo que foram as melhores 7 voltas que ele fez desde que ele voltou, e de fato, né, se você olhar para as 7 voltas, elas são de um piloto bastante agressivo, né, tava ali escalando o pelotão, indo para frente, num momento da corrida que você não viu os pilotos sendo muito agressivos, né, o Marques ele estava com o pneu traseiro médio, né, que tanto o Mir quanto o Bagnaia falaram mal depois do final da corrida. Mas eu sinceramente, Gabo, vi uma repetição do que aconteceu em Portugal. No início da prova, o Marques foi agressivo. No início da prova, ele foi para cima, foi passar todo mundo. E mais ou menos ali, né, na volta 6, 7, ele começou a ir para trás. Que foi o que aconteceu agora. Né? Ele chegou a ser o 5º, mas já tinha sido ultrapassado. Foi ultrapassado pelo Aleix Espargaró. Né? Ele já estava ali na 7ª posição no momento que ele cai, se não me engano. E na minha opinião, ele caiu porque ele estava tentando dar mais que a moto. E estava tentando passar ali pelos problemas que ele tem. E eu acho que um piloto como o Marques, ele é um erro de mindset dele. Assim, eu acho que ele não. Eu acho que ele não conseguiu entender ainda que tipo, ele não é mais aquele cara assassino assim que andava meio segundo na frente de todo mundo. Entendeu? Que vencia a hora que queria, né? Às vezes exatamente. Atrás do. E o Marques era aquele piloto que ficava a corrida inteira atrás de alguém, né? Ele eu vou vencer quando eu quiser, né? Eu vou ultrapassar quando eu quiser. Ele fez isso inúmeras vezes antes. Só que agora. No momento ele não consegue mais ter esse comando, né? Ele decidir cozinhar o cara, né? Agora ele é a presa dos outros, né? E eu não sei, né? E o pessoal não tá com medo de dividir curva com ele, né? Ele tá perdendo essa reputação que ele tinha, né? São 3 corridas, porque se a gente for ver agora em número de voltas, são 3 corridas aí que ele quase não dá uma completa, né? Sem o Marques cair. Acho que não dá uma completa sem o Marques cair. Ele fez 17 voltas na França, mas ele caiu antes, né? Ele caiu na volta 8 ali, vai. Deu uma volta na Itália, caiu, né? Um erro
dele, né, que a gente falou semana passada, e agora deu 7 voltas, né? Se você for no rigor aí, ele não fez uma corrida nas últimas 3, e o que ele precisa, né? A gente falou muito, né, sobre o Marques parar ou não parar por conta da questão física, e os médicos recomendaram ele não parar, né, ele seguir correndo, só que ele não está claramente colocando essa quilometragem, ele não está fazendo um GP inteiro para chegar na forma que ele devia chegar, né? Eu acho que ele está com a cabeça errada, ele está com o mindset errado nesse momento, assim. Eu acho que ele tem que estar finalizando as corridas. É difícil para um campeão, para um cara que está acostumado a vencer e só chegar em pódio, né? O Marques, acho que se a gente for pegar a última vez que o Marques chegou fora do pódio numa corrida, o Marques só chegava um dia ruim para o Marques em 2019, ele chegava em segundo, né, cara? Que ele continuava na moto, ele chegava em segundo, que ele não caía, né? O cara está acostumado com isso, né? E agora é uma outra etapa da vida dele, que ele tá com uma moto ruim, né? O Pol Espargaró reclamou muito esse final de semana de tração da Honda, o Marques também reclamou. O Alex Marques não conseguiu fazer melhor do que um 11º. O Alex Marques esteve no pódio 2 vezes ano passado, conseguiu um pódio no seco. O Nakagami fez uma pole no passado, também não conseguiu fazer nada. A Honda claramente está para trás e o Marques não está nas melhores condições dele. Precisa aceitar esse momento, né? Aceitar esse momento e viver essa recuperação, né? De fato, de quem sabe voltar a andar, porque a gente não sabe, né? Não adianta a gente falar que o Marques vai voltar a ser o que era. A gente não sabe. Pode ser que ele volte. Mas ele precisa aceitar que isso é um processo que leva tempo. E, como você disse, aparentemente ele não está aceitando isso. Fica querendo pegar vácuo dos outros toda hora em treino, enfim. É que nesse fim de semana o Jack Miller levou numa boa, né? Virou para ele ainda no box e falou: vai pagar? Se você pagar, ele falou depois, né? Mas, manda um pix, né, cara? Mas aí, não, o Miller ele teve a mesma atitude do Binder na Itália, né? Ele fez o certo. Porque ele sabe que o Marques, o piloto sabe, né? Ele sabe que o Marques ele não tem ritmo. Se o Binder ali no caso e o Miller fizesse a volta dele certinho, não tinha como o Marques ficar na frente dele, porque o Marques ele tá com um problema, né? Está com um problema sério de performance. Então, por que não, né? Ele quer jogar o jogo, ele quer sair do box do lado do cara, né? Falar, vou te seguir, tudo bem, entendeu? O problema seria se o Marques tivesse querendo seguir, sei lá, o cara que ele tá disputando o título mundial, entendeu? Aí eu não acho bacana de nenhum jeito, mas assim, desse jeito seria pior, né? Mas como ele tá mal, ele só quer pegar uma carona, aceita, né? Você vai lá. Siga-me se puder, né? Beleza, vambora. Bom, acho que os principais pontos aqui do Grande Prêmio da Catalunha foram basicamente abordados. Mas eu queria pincelar rapidinho uma questão que é a questão da troca de chefe de mecânicos na Yamaha do lado do Viñales, né? Que foi meio esquisito isso aí. Essa história tá meio esquisita, né? Estranho, né? O Esteban Garcia, né, acabou sendo tirado pela própria Yamaha, né? Não foi uma decisão do Viñales, como foi o Ramon Forcado em 2018, né? A gente lembra que o Ramon Forcado hoje ele é engenheiro do Franco Morbidelli porque o Viñales mandou ele embora, né? E o Morbidelli conseguiu, né? O Viñales ele nunca foi vice-campeão ainda de MotoGP, né? Nunca foi. O Morbidelli conseguiu no ano passado com uma moto datada, né? Com o Ramon Forcado, né? Enfim, o Ramon Forcado é um cara que foi tricampeão com o Jorge Lorenzo, né? Um cara com muita experiência. Trabalhou com muita gente, né? Com o Alexandre Barros, inclusive, né? Aquilo já foi um pouco estranho, né? E agora o Esteban Garcia, que foi campeão de Moto3 com o Viñales, trabalhou na Suzuki com o Viñales também, foi mandado embora pela Yamaha, e agora chegou o Silvano Galbuzera, né, que era o chefe de mecânicos do Valentino Rossi até a temporada 2019, né, um dos responsáveis pelo ressurgimento do Rossi ali pós volta para a Yamaha ali na era do Jeremy Burgess ali, o Burgess saiu fora e quem entrou foi o Galbuzera. Vamos ver se ele dá jeito no Viñales,
Eu achei interessante muita coisa, não. Não. Acho que não vai mudar muito, não. Mas... Eu achei interessante que o Máximo Menegali falou: a gente investiu no Vinhares, né? Então, assim, esse cara vai ter que andar bem. A gente botou dinheiro nele, a gente contratou, né? A gente estendeu o contrato dele por bastante tempo e a gente não tá. Ele não disse exatamente que não está tendo retorno, mas assim, a gente poderia ter tido mais resultados que a gente teve, né? Resultados bons. Então, acho que o Vinhares só não vai ser limado da Yamaha porque que tem uma questão contratual. Acho que essa é a última chance dele. Não sei o que vai acontecer depois. E mais alguma observação sobre esse Grande Prêmio da Catalunha, Gabriel? Algum dado, alguma curiosidade que você sempre traz? A gente falou do Vinhares, mas o Alex Rins ele não correu, né? Por conta de um acidente de bicicleta, né? Durante a quinta-feira, antes dos treinos livres, né? Ele acabou. Quando a fase é ruim, né? Contundindo o braço, né? O braço direito. Reza a lenda que ele estava mexendo no telefone celular ali em cima da bicicleta, treinando. E aí não participou da corrida. E, enfim, né? Está querendo participar do Grande Prêmio da Alemanha, né? E vamos ver se ele consegue. O fato é que tem um teste agora, essa segunda, na Catalunha. Né, todos os pilotos, é um teste coletivo, todo mundo vai estar lá. A Honda aí tem várias coisas para testar, vamos ver se eles conseguem acertar a moto. E é isso. Acho que de resultado, né? O Zarco fez uma boa corrida, é o piloto mais consistente do campeonato, né? Poderia estar mais próximo. O Zarco é um senhor consistência, né? Ele venceu na Moto 2 nessa base, então tem que ficar de olho nele. O Zarco, acho que pode ser. Né? Vai continuar na Pramac. Exatamente. Anunciado esse ano, né? Assim como o Brad Binder 2024, né? O Remy Gardner também subindo para Tech 3, o Danilo Petrucci aí correndo pelo futuro dele, acabou caindo hoje. Mas reza a lenda que o Raul Fernandes quer ficar mais um ano na Moto 2. Então pode ser ele chegou a confirmar isso depois da prova de que quer ficar mais um ano na Moto 2. Então o Danilo Petrucci pode ser que fique na... O fato é que o Danilo Petrucci, acho que segunda-feira foi dia 31 de maio, o Danilo Petrucci ele tinha uma opção de... o contrato dele era 1+1 com a Tech 3, né? E a cláusula de renovação dele acabou em maio. Já estamos em junho, né? Então, agora eles vão ter que renegociar, se for para o Danilo Petrucci ficar. Por isso que reacendeu esse rumor aí do Fernandes aí, podendo subir. Bom, o Fernandes, de fato, ele merece, mas parece que ele vai ficar mais um ano na Moto 2 aí. Enfim, repetiria aí o Dani Pedrosa, né, que subiu para 250, foi campeão um ano, depois foi campeão de novo, e aí sim subiu para MotoGP. Vamos ver, né? O próprio Lorenzo também. É que o Lorenzo e o Zarco acho que foram situações diferentes, né? Mas o Pedrosa, ele era realmente um menino da Honda. Assim, ele poderia ter subido em 2005 para Honda. Poderiam ter colocado ele na MotoGP, né? Mas ele, enfim, ficou mais um ano ali, 250 e foi campeão de novo. Vamos ver o que vai acontecer, mas o mercado já começa a se movimentar. Vamos passar rapidinho aqui, né? O que aconteceu na Moto 2, né? A gente nem fala mais de Valentino Rossi, né? Nossa, tá tão ruim que... não tem muito o que comentar, né? Ele parecia... apontava no final de semana, ele passou direto pro Q2, mas... Parecia promissor, mas a corrida foi bem ruim. Então, vou passar pro restante da Moto 2, né? O Remy Gardner venceu mais uma. E foi uma corrida muito boa do australiano, ele administrou bem ali no duelo com o Raul Fernandes, que acabou em segundo. E o Xavi Vierge foi para o pódio, olha só, fazia tempo que ele não aparecia nas primeiras posições, foi o terceiro. O Bezek foi o quarto, o Augusto Fernandes foi o quinto. No campeonato, o Gardner continua líder, né? 139 pontos contra 128 do Raul Fernandes, e o Bezek não está tão longe, tá 101, terceiro. São Louis, que já ficou um pouquinho mais para trás, não foi bem, né, nessa corrida. 75 já tá começando a ficar... O Bezek tá ali pela consistência, né? Porque de velocidade ele não tá apresentando mesmo. Os dois pilotos da Agio estão acima, né? Acho que realmente briga pelo título na Moto 2 deve ficar entre os dois, salvo uma catástrofe. Né? Agora a gente tem a Moto 3 também, né? O vencedor foi o Sérgio Garcia, né? Com o Jeremy Alcoba em segundo e o Denison Chu em terceiro, o primeiro pódio do turco, né, na Moto 3. Mas essa corrida teve esse final que você já destacou, que o Alcoba, né, diminui ali na penúltima curva, né,
que o pessoal chegaria em alta velocidade, assim, foi uma coisa meio perigosa e poderia ter dado muito ruim, né? Enfim, mas não deu. Poderia. No fim das contas, o efeito sanfona que aquilo gerou quase tirou o Pedro Acosta na primeira curva, né? O Sasaki acabou dando um toque, o Binder deu um toque no Sasaki, que deu um toque no Acosta, que ele tava brigando pelo pódio, né? E aí teve uma corrida solo na sétima posição. Sétima posição lugar. Da Costa. Ainda assim, ele tá liderando com muita folga, né? Ele tá com 120 pontos contra 81 do Sérgio Garcia, o Maziá é o terceiro com 72. Maziá que perdeu o pódio hoje, né? Na última volta ali, ultrapassou os limites da pista e acabou perdendo o pódio. Mas a gente teve também. Você quer falar alguma coisa da Moto3 ainda? Eu ia já pular. Acho que a gente já falou tudo que. A direção de prova tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque tá ficando cada vez mais perigoso, né? Os pilotos estão muito agressivos, estão com umas táticas meio esquisitas e a gente espera que não aconteça nada, né? Mais nada. Porque a gente já tem um ano que já aconteceu muita coisa. Então, né? Exatamente. E a gente teve uma etapa da Moto E, né? Mais uma etapa da Moto E. E mais um vencedor diferente no ano, né? O Mikel Pons venceu pela primeira vez na Moto E, né? O Dominique Agerter foi o segundo e o Jorge Torres foi o terceiro. O campeonato ainda é liderado pelo piloto que terminou em quarto nessa corrida, que é o Alessandro Zacconi, que tem 54 pontos, contra 53 do Dominique Agerter e 43 do Jorge Torres. Mas essa prova tinha um dono, eu diria, que é o Eric Granado. Regras são regras, né? A gente está falando disso. Ele interrompeu o procedimento de largada, né? Por um problema técnico ali. Acenderam umas luzes de alerta, eu não entendi nada. Eu também não entendi. Mas ele interrompeu, ele levantou a mão, e quando isso acontece no esporte motor, você levanta a mão, você é obrigado a sair do grid, né? O Marx fez isso na Argentina, se a gente lembra, né? Que deu aquela confusão toda. Ele não foi para o box, voltou, fez a moto pegar no grid. Nunca aquilo ia dar certo, né? E fez depois o ride-through, enfim. Mas e o Eric deu azar, né? Um problema técnico, e fez ele largar do box. E aí não tem o que reclamar, na verdade, né? Regras são regras, né? Exatamente para impedir o piloto de usar aí esse artifício de em prol para ele lucrar de alguma maneira com isso, né? O Gerhard Berger contava uma história, né? Que uma vez ele tinha esquecido de botar os earplugs dele, né? Os abafadores de ouvido, e ele se ligou só na hora que ele saiu para a volta de apresentação, e ele levantou a mão. Eu não sei que corrida foi isso, é uma história que ele conta, né? Não me lembro dessa corrida. Imagino que tenha sido no início da carreira dele. E essa regra mudou, né? Enfim, né? O que acontece. O Eric não precisava ter caído depois, né, Gabo? Então, ele acabou caindo. E assim, porque assim, ao largar do pit lane, ele perdeu muito tempo, né? Porque tem que esperar todos os pilotos passarem, e aí depois você começa a acelerar. Então, assim. É uma corrida rápida, né? Não é? Até você acelerar tudo, já abriram um boqueirão, como dizem por aí na linguagem, né, do automobilismo ou do esporte a motor. 6 voltas, não tem o que fazer. E aí ele tinha um ritmo tão superior que ele conseguiu recuperar algumas posições, e se eu não me engano ele estava em 10º quando ele caiu, 10º ou 9º. Mas assim, ia pontuar. Acabou caindo. Eu entendo a frustração, né? Claro, imagina, você vai largar na pole e sua moto para de funcionar, deve ser muito frustrante. Mas talvez tenha faltado colocar um pouquinho a cabeça no lugar na hora da corrida e falar, bom, eu tenho um ritmo, eu vou conseguir pegar uns pontinhos. Sei que ainda vai ser difícil no campeonato, mas pontinhos que podem fazer a diferença lá na frente, mas acabou. Não podem e vão fazer a diferença, né? Um campeonato que foi vencido, né, nos 2 primeiros anos pelos pilotos mais consistentes, não necessariamente pelos mais rápidos, né? E não tem jeito, assim. Eu acho que é um erro o Eric é o piloto mais rápido, fez as 3 pole positions, estava com a vitória na mão em Jerez, podia ter vencido, acabou caindo. Fez uma corrida mais cerebral ali na
na França, atacou na hora certa, conseguiu a vitória, e hoje foi um dia de azar que ele tinha que ter terminado a prova, ele dava para ter terminado no top 10, e enfim, está mais próximo aí dos líderes. A gente ainda temos muitas corridas, né, até o final, e ele precisava ter, só que assim, ele precisa pontuar, né? Não dá para sair no final de semana sem pontos, e foi o que aconteceu, né? Altos e baixos, né, que acaba acontecendo com ele aí, algo que ele tem que melhorar aí, porque senão as portas do Mundial vão ficando cada vez mais fechadas para ele, né? É uma pena, porque potencial a gente sabe que o Eric tem, é o cara mais rápido desse grid da Moto E, assim, com sobras, e se ele encaixar uma sequência boa aí, pode ser que ainda dê, mas já a diferença já tá um pouquinho grande, né? O Eric tem 28 pontos, o Zacconi tem 54. Começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Precisa remar um pouquinho mais. Cada vez ele tem que remar um pouquinho mais. Ainda dá, porque pela velocidade que ele tem, dá, mas tá ficando difícil. Exato. Vamos ver o que ele pode fazer agora, mas o problema é que é um filme repetido, né? De 2019 até agora, e quando começa a repetir demais, a gente fica... Ó, vamos ver, vamos torcer aí para que ele consiga reverter essa situação, mas não é legal, não é legal. Bom, Gabriel, mais algum detalhe que a gente não abordou aqui? Ou alguma... Acho que não, acho que é isso dessa vez. Vamos ver. Talvez, assim, se você chegou até aqui no podcast, talvez tenhamos um especial semana que vem. Um especial muito... talvez... o podcast vai fazer 1 ano, enfim, teremos um especial, um convidado muito especial, e vamos ver. É muito especial mesmo. É especial demais. Bom, bom, se você ficou com a gente até agora, muito obrigado, né, pela audiência. Você pode assistir a gente no YouTube, né? Você pode ouvir a gente nos agregadores de podcast, os principais a gente tá, né? Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, enfim. É fácil de achar a gente, Full Gas Podcast. E a gente tá no Instagram também, você pode seguir a gente lá no @FullGasPodcast. Esse episódio fica por aqui, eu agradeço o Gabriel mais uma vez, pela parceria, e a gente volta com um episódio especial e com outros episódios do Full Gas Podcast. Até lá. Valeu.